Olá, igreja, graça e paz. Passando aqui para deixar um devocional para edificar a sua vida. Amém? E ele tem como título Fazendo a Diferença como Igreja. Eu vou ler lá em Neemias, no capítulo 10, o versículo 29, que diz assim: Agora se une aos seus irmãos, os nobres, e se obrigaram sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Então eu venho hoje mostrar para vocês uma forma diferente de fazer o devocional. Eu tenho buscado ter um tempo maior de leitura da Bíblia. Juntamente com o Ministério de Dança, nós entramos em um propósito de leitura anual. E nós estamos buscando crescimento espiritual, ainda. Porque a gente entende que todas as coisas, elas vão acontecer através da palavra de Deus, Então, nós já aprendemos que a Bíblia é um manual do crente, Então, nós precisamos estar sempre atualizando esse material precioso que o Senhor nos deu. Então, se o Senhor deixou esses direcionamentos ali na Bíblia, não é em vão, Então, nós já entendemos também que nós somos libertos através da palavra. E não adianta só ler, Tem que querer ser liberto também. São coisas diferentes, O ler e o meditar. E às vezes é complicado a gente ler a Bíblia e muitas vezes a gente acaba lendo e não entende, Como aqui no livro de Neemias mesmo. É um livro difícil de entender, Pelo menos para mim, que sou nova convertida ainda, tenho 10 aninhos, indo para 11, agora de igreja, da restauração, de fé. Então, tem bastante coisa que eu ainda não entendo. Mas Deus, ele é muito criativo, E ele deixou para nós também essa criatividade. E hoje eu quero repartir com vocês uma forma diferente de fazer um devocional, Para isso a gente precisa dispor de um tempo, Porque não é assim tão rápido. Não adianta nada a gente ler, E entra por um ouvido a palavra de Deus e acaba saindo por o outro, Não faz uma limpeza total dentro de nós. Então, pesquisando, buscando, eu achei a Bíblia com arte, Então, tem muita gente que já faz Bíblia com arte, tem outros milhares de nomes. Ela é bem conhecida também como Bible Journaling. Mas eu prefiro falar Bíblia com arte, que é mais fácil, Então, ela consiste em quê? Ela consiste em você ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar, Ter um tempo de oração, ter um tempo de silêncio, esperando a resposta do Senhor, pedindo sempre o direcionamento de Deus, do Espírito Santo, para que Ele te dê sabedoria para você entender o que está escrito ali e que Ele te dê artes estratégicas, Então, você vai ler, vai tentar entender o que a palavra de Deus diz e você vai fazer um desenho a respeito disso. E eu tenho feito e para mim tá dando certo, Por isso que eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho entendido, um pouco do que a palavra de Deus está dizendo. Sempre quando eu não entendo, eu vou procurar algum estudo, alguma pregação, alguma coisa relacionada àquele tema, aquele capítulo, aquele versículo, para que eu possa ter um entendimento maior.
eu acredito que se a gente tiver um interesse, né, em conhecer mais da palavra de Deus, de buscar mais da palavra de Deus, nós vamos conseguir, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse devocional de hoje, né, que tem como tema fazendo a diferença como igreja. E nesses dias em que nós estamos passando, né, por esse tempo de pandemia, muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus, né? Muitas pessoas. E o nosso Deus, ele nos deixou estratégias para que nós possamos sair das 4 paredes da igreja, entendendo que a igreja não é um templo, né? Não é ali as 4 paredes construídas, não é o prédio, né, onde nós vamos cultuar o Senhor. A igreja, nós já aprendemos que é o nosso coração, né? A igreja somos nós, as pessoas, os indivíduos, tá? Então, como fazer a diferença como igreja? Tá? Então, quero que você leia, na hora que você tiver um tempinho, lá o texto de Neemias 10. Porque ele é bem interessante. Dá para tirar uns 3, 4 devocionais dali, né? Ele fala muito sobre primícia, sobre entregar o primeiro para Deus, né? Os 10% do dízimo, entregar as ofertas, fazer sacrifícios para Deus, né? Então, primícia é o primeiro, né? Tudo que você tem de melhor, o teu primeiro tempo, né? O teu primeiro amor, a tua dedicação, tudo que é primeiro na tua vida você vai entregar para o Senhor, né? Isso, primícia. Fala muito ali de dízimos, de ofertas também, mas eu tirei uma parte do texto que eu entendi que fala sobre nós nos unirmos, né? E juntos nós somos mais fortes. Então é uma frase que eu tenho escutado bastante, juntos em oração, né? Todos os dias a gente escuta falando isso, porque nós estávamos juntos e nós estávamos separados, né? É confuso, mas depois a gente acaba entendendo. Hoje nós estamos separados e nós estamos mais juntos, né? Então, juntos nós somos mais fortes. E essa vai ser a minha arte de hoje. Eu desenhei aqui na minha Bíblia eu já desenhei a arte. Nem sempre eu tenho em mente o que eu vou fazer, né? Às vezes eu me inspiro na internet em outras artes e eu copio a arte, sabe? Às vezes ela não é do capítulo, nem do versículo do livro ali que eu quero fazer, mas eu uso aquela arte para fazer em um outro capítulo que Deus me direciona. Então, hoje eu desenhei formiguinhas carregando frutinhas, representando a primícia, né? O que nós temos entregado para Deus. Então, essas formiguinhas, elas estão carregando ali. E essas mesmas formiguinhas, eu desenhei aqui 3 formiguinhas, cada uma delas com uma fruta diferente, e uma delas está com cupcake. Porque a formiguinha mais gulosa, mais gorda, a formiguinha tem a formiguinha saudável, né? Assim como nós, aquelas que preferem a fruta, a verdura, o legume, mas também tem aquelas formiguinhas que preferem o bolo, o cupcake, a Nutella, o sorvete, né? Então, eu não podia fazer diferente ali. Então, eu desenhei também as formiguinhas, né? Representando a primícia, elas estão entregando ali o primeiro para o Senhor, o melhor, né? O que elas têm de melhor para o Senhor, e assim deve ser nós também. E eu desenhei também elas representando a união, né? Elas estão trabalhando em equipe ali. Então, juntos, nós somos mais fortes, né? Se a gente parar para observar as formiguinhas, elas nunca estão sozinhas. Elas sempre estão carregando coisas grandes e elas sempre estão acompanhadas. Elas não ficam sozinhas, porque junto elas são mais fortes, né? Se tem uma coisa que elas não conseguem carregar sozinha ali, vem a outra sempre e ajuda, ok? Então, esse vai ser o meu devocional, né? Com o tema Fazendo a Diferença como Igreja. E a arte de hoje vai ser Juntos Somos Mais Fortes, tá? Então, eu desenhei as formiguinhas para representar.
Então, vamos lá para o texto. Do versículo ali que eu li, de Neemias 10, capítulo 10, do versículo 29, eu consegui tirar esse estudo. Então, vamos lá. Eu acredito que quando as pessoas em Jerusalém, eles disseram: não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Eu tenho em mente que eles se comprometeram a observar os sacrifícios, as ofertas exigidas pela lei de Deus. Creio eu que eles reconheceram que com esse ato eles estavam recuperando um vínculo especial que eles tinham com Deus e que eles tinham perdido. Então, nessa declaração, eles renovaram seu compromisso de obedecer a Deus. Vamos lá. Todos nós sabemos que em Cristo, todos nós fazemos parte da casa de Deus, não é? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então, como nós já falamos, né, lá no começo do devocional, a igreja ela não é o prédio em si, né? Ela não é aquela casa de oração aonde nós vamos, né? Ali é somente um prédio mesmo, né? Um lugar onde nós vamos para nos encontrar. A igreja, ela é o quê? Ela é composta por pessoas iguais a mim, iguais a você. Isso com base bíblica lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 48. Tá? Eu não vou ler lá, porque para o vídeo não ficar muito longo. Então, quando nós dizemos não negligenciaremos a casa de Deus, é como se nós estivéssemos reconhecendo de que Deus, ele preencheu todo o nosso coração. E o nosso comportamento deve refletir o amor de Deus. Então, viver para Jesus é muito mais do que a gente frequentar uma igreja, né? Viver para Jesus é muito mais do que a gente participar do grupo familiar uma vez por semana. É muito mais do que a gente ir no culto no sábado. É muito mais do que a gente ir nas atividades, né, dos ministérios em que a gente participa. Louvor, dança, EBI, grupo de serviço, enfim, né? Cada um de nós participa de um ministério diferente. Mas viver para Jesus é muito mais do que cumprir, né, as nossas escalas. Muito mais do que ofertar na igreja, muito mais do que devolver o nosso dízimo, né, a nossa primícia, o nosso primeiro. Então, eu entendo o quê? Que quando o nosso coração ele foi verdadeiramente mudado, né, por Deus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, todas as áreas da nossa vida, elas são afetadas, né? É lógico, gente, que tem um processo, né? Não é assim do dia para a noite, né? Nós estamos ali crescendo de glória em glória, né? Nós estamos aprendendo, nós caminhamos já há um bom tempo e precisamos caminhar mais uma milha, né? Então, não adianta a gente chegar e falar, eu aceitei Jesus, a minha vida vai mudar, ou eu vou ser transformada, né? Não existe um pozinho do pirim-pim-pim ali, né? Não é assim que acontece. Né? Nós precisamos realmente nos entregar para Deus e buscar um crescimento espiritual dia após dia, né? Não deixar de buscar, né? Porque nós só vamos crescer se nós quisermos, né? Nós só vamos sair do lugar, só vamos avançar o dia que nós falarmos, eu quero, né? E se a gente não conseguir, Jesus está aqui justamente para isso, né? Para nos ajudar, para segurar na nossa mão, para nos orientar, para nos ensinar o que nós precisarmos aprender, tá? Então, quando o nosso coração ele foi verdadeiramente mudado, todas as áreas das nossas vidas são afetadas, né?
E assim como Israel, nós precisamos nos lembrar lá dos nossos compromissos. Algo especial acontece nas nossas vidas quando nós nos comprometemos a nos unir com a igreja. Lembrando que a igreja não é o prédio ali de 4 paredes que a gente vai para cultuar o Senhor. A igreja ela é composta por quê? Por pessoas, por indivíduos transformados por Jesus. Pessoas preenchidas com o Espírito Santo. E pessoas que já estão, de alguma forma, fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Para isso que nós somos chamados, para fazer a diferença. Há poder quando nós nos juntamos no mesmo propósito. Eu acredito muito nisso. Que se a gente tiver um desejo forte no nosso coração de fazer, de cumprir o ID, a gente vai fazer. Só que se a gente estiver junto, a gente vai ficar muito mais forte. E vamos fazer com mais excelência. O que era para ser lindo vai ficar maravilhoso. Isso quando nós nos juntamos, quando nós nos unimos. Então, o meu líder de grupo familiar, ele sempre fala que se você for carregar um saco de cimento sozinho, muito provavelmente vai ficar pesado, para os homens nem tanto, mas para as mulheres é bem pesado, Então, se você for tentar carregar um saco de cimento sozinho, é bem pesado, Você corre o risco até de se machucar. Mas se você chama mais uma pessoa para te ajudar, ele já não fica tão pesado. Não fica pesado nem para você e nem para essa pessoa. Então, dividir a tarefa é muito importante, Porque você não vai fazer sozinho, não vai se sobrecarregar, não vai ficar pesado para você, você não vai se machucar. E também gera união, gera unidade, entre você e as pessoas do mesmo corpo, tá? Então, há poder quando nós nos juntamos no mesmo propósito. Então, se a igreja toda está unida no mesmo propósito, aquilo vai acontecer, A presença de Deus vai fluir no nosso meio e o propósito vai ser cumprido. Quando nós nos juntamos, para levar a palavra de Deus junto, quando nós decidimos que nós vamos fazer acontecer, porque muitas vezes a gente tem vontade, a gente tem um direcionamento de Deus, mas a gente fica travado, porque eu fico pensando assim, sozinho não dá para fazer, mas daí quando você entende que você faz parte de um corpo, você se une, e as coisas acontecem, Então, nesse caso, ninguém pode nos parar. Quando nós estamos sozinhos, a gente até pensa, eu não vou conseguir, eu não sei, eu não posso, Mas quando a gente está unido com outras pessoas, com o corpo de Cristo ali, ninguém pode nos parar. Eu já acho que ninguém pode parar a gente quando a gente está sozinho mesmo, Porque se a gente tem atitude, autoridade, ousadia, ninguém para. Um servo do Senhor, quando ele resolve fazer, quando ele resolve trabalhar na obra, quando ele resolve cumprir o chamado de Deus na vida dele, não tem ninguém que possa parar ele. Ninguém, Mas, se ele se sente inseguro, se ele se sente fraco de alguma forma, que se una, como igreja. E assim ninguém vai te parar. Amém? Porque Deus, Ele está em nós, Deus está em nós. Deus está em mim, está em você. Agora pense se a gente se juntar para cumprir o propósito de Deus, Se nós estivermos juntos, nós podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, Podemos fazer a diferença no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso casamento, na nossa família, no nosso ministério. Então, é como eu coloquei ali no tema, juntos somos mais fortes. Então, hoje eu quero deixar aqui
uma reflexão para você. Quero que você pare e pense, que tipo de compromisso que você já fez com a igreja? Você acha que você precisa ter um tempo com Deus e se comprometer novamente? Porque eu acredito que todos nós já fizemos um compromisso, né? Todos nós já falamos para Deus, Deus, eu me comprometo em fazer isso, aquilo outro. Só que o tempo vai passando e muitas vezes a gente esquece o que a gente prometeu para Deus, né? Às vezes foi ali numa hora de euforia, né? O corpo tá quente e a gente acaba falando para Deus que a gente quer fazer, que a gente vai fazer. Só que com o tempo, né, o coração vai dando uma esfriada, a gente esquece que prometeu. Então, a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Né? Deus, ele não aprova as coisas mornas, né? Então, ou é quente ou é frio. Não existe o morno, né? Que nós sejamos quentes na presença de Deus. Amém? Então, um motivo de oração que eu quero deixar para nós aqui hoje é para que nós oremos e que a gente peça para Deus, para Ele nos ajudar a não esquecer do nosso compromisso, né? Do que nós nos comprometemos a fazer como igreja. E que nós venhamos a focar no propósito, no alvo que é Cristo, né? De buscar almas, né? De formar líderes, que nós possamos confiar nas pessoas, no que elas têm para fazer. Cada um tem um ministério diferente, um propósito diferente, mas mesmo assim, se nós estivermos unidos em oração, nós vamos conseguir chegar bem mais fundo na presença de Deus. Amém? Que esse devocional ele tenha edificado a sua vida, que você seja tremendamente abençoado e cresça na presença do Senhor.